Bom dia, flor do dia! Para quem não me conhece, meu nome é Amaury, professor de Física, alto, forte e musculoso, e vamos brincar de Física. E a aula de hoje é sobre campos elétricos, aula do meu querido segundo ano do Colégio Ideal. Como estão vocês? Estou morrendo de saudade, então vamos focar no estudo, pra gente não perder tempo. Já lavou as mãos, usou o álcool em gel. Então vamos lá, beba água, hidrate-se. Vamos falar um pouco sobre campo elétrico, sobre as linhas de campo e sobre o gráfico e a intensidade desse campo elétrico, beleza? Ao final dessa videoaula a gente vai ter alguns exercícios para vocês relembrarem conceitos e para a gente ficar bem tinendo. Lembra que campo elétrico é uma região do espaço capaz de produzir uma força elétrica sobre uma carga. Na verdade, a definição de campo é uma região do espaço capaz de produzir uma força. Então nós podemos ter um campo do tipo gravitacional, que seria capaz de produzir uma força gravitacional sobre uma massa, que é uma partícula gravitacional. Nós temos o campo magnético, que é capaz de produzir uma força magnética sobre um ímã, um polo, norte ou sul, uma força de atração ou repulsão. E nós temos o nosso querido campo elétrico, que é a região do espaço capaz de produzir uma força elétrica sobre uma partícula elétrica, uma carga. Lembrando que a diferença entre um campo elétrico de um campo gravitacional, por exemplo, é que o campo gravitacional ele é apenas de atração, enquanto o campo elétrico ele tem essa natureza de ser de repulsão ou de atração. O campo magnético também pode ser de repulsão ou de atração, porém o campo magnético ele tem umas peculiaridadezinhas, porque ele não é produzido por uma partícula, porque a gente não consegue separar o polo norte do polo sul, não existe um monopolo magnético, mas isso é um assunto para uma outra aula, beleza? Então lembrando, da mesma forma, quando eu coloco uma partícula com massa próxima à Terra, que é uma outra massa bem grande, ela fica submetida a uma força gravitacional. Se eu tiver uma partícula elétrica próxima a uma outra carga, ela vai ficar submetida a uma força elétrica. Então a gente diz que essa carga Qzão, que é a carga geradora, ela está produzindo um campo elétrico sobre essa carga Qzinho. E esse campo elétrico gera uma força elétrica de atração. Lembrando, cargas de sinais opostos se atraem, cargas de mesmo sinal se repelem. Então vamos ficar atento a isso também, ok? Então, campo é a região do espaço em volta da qual uma ou mais cargas sofrem suas influências. Então a gente tem aqui uma carga fonte, que é a carga Qzão, e todas as carguinhas Qzinho em volta estão submetidas a uma força gerada por essa carga Qzão. Então a carga Qzão a gente chama de carga fonte ou carga geradora, e essa carga Qzinho a gente chama de carga de prova ou uma carga teste, que é a carga que vai observar se existe um campo elétrico nesse ponto. E se ela ficar submetida a uma força elétrica, é porque aí existe um campo elétrico. Lembrando que pode existir campo sem existir força. Aquela carga está gerando um campo nessa região. Agora, para existir força, eu preciso da carga de prova, a carga teste, que eu vou colocar e observar se ela ficou submetida a uma força elétrica. Então, em todos os pontos em volta dessa carga fonte, nós vamos ter esse campo elétrico. Em todos os pontos vão surgir campo elétrico, ou seja, ela vai ter a propriedade e a capacidade de produzir uma força elétrica sobre essa carga de prova. Lembrando que esse campo ele pode ser de atração ou repulsão. Uma carga positiva gera um campo de repulsão ou de afastamento, certo? E as linhas de campo elas são saindo dessa carga positiva. Uma carga negativa gera um campo de atração ou de aproximação. As linhas de campo são entrando nessa carga negativa. Então, cargas positivas, campo de repulsão, cargas negativas, campo de atração. Observa as linhas de campo saindo da carga positiva e entrando na carga negativa. E quando a gente tem cargas de sinais opostos, lembrando que os opostos se atraem, as linhas de campo vão sair da carga positiva e entrar na carga negativa. Já se eu colocar duas cargas de mesmo sinal, próximas uma da outra, as linhas de campo não se cruzam. Lembra? Linhas de campo não se cruzam, ok? E aí elas vão... E elas não se tocam. E nesse caso, a gente não vai ter as linhas saindo da positiva e entrando na negativa, porque a gente vai ter um perfil só de linhas de campo saindo, de cargas positivas, ou linhas de campo entrando, de cargas negativas, cargas com o mesmo sinal. Temos imagem ali de um pó de ferro espalhado para ele formar a imagem de como seria esse campo elétrico, ou dessas linhas de campo entre essas duas cargas. Na figura de cima, cargas de sinais opostos, onde as linhas vão sair de uma e entrar na outra. Na de baixo, cargas de mesmo sinal, onde elas não se tocam. Então aqui a gente tem relação entre força e campo. Observa que essa carga aqui, num ponto P, uma distância dela, ela produz um campo elétrico E. Letra que a gente vai utilizar para representar o campo elétrico vai ser a letrinha E. Então observa, nesse ponto P, a gente tem um campo elétrico E produzido pela carga Qzão.
ok? A intensidade desse campo é determinada por essa expressão Kq sobre d ao quadrado. Observa que é muito parecido com a lei de Coulomb, que é para força elétrica, que a gente já viu, ok? Porque aí a gente só tem a participação da carga que gera, por isso que a gente tem essa definição de campo. Falta o Qzinho da carga de prova que a gente tem lá na lei de Coulomb, beleza? Então observa aqui, ó, campo elétrico vai ser igual a constante eletrostática do meio, que multiplica o módulo da carga dividido pela distância ao quadrado. Lembra que é inversamente proporcional ao quadrado da distância. A gente viu muito sobre isso em força elétrica, que é uma força que ela é inversamente proporcional ao quadrado da distância. Então, o campo elétrico tem essa mesma propriedade. Então, quanto mais longe o ponto da carga geradora, menor é a intensidade do campo elétrico nesse ponto. Então, lembra, inversamente proporcional ao quadrado da distância, diretamente proporcional à intensidade da carga. Então, quanto maior a carga que gera, maior a intensidade desse campo. Pensa no nosso planeta. O planeta Terra é uma massa tão grande que ela gera um campo gravitacional em volta dela que atrai todos os corpos para a superfície da Terra. Então, por mais que tenha uma pessoa muito grande, que eu não vou citar o nome, eu vou evitar de falar o nome do nosso querido amigo Monga na minha videoaula. Então, por mais que você tenha um corpo com uma massa tão grande na superfície da Terra, ele não vai conseguir produzir um campo gravitacional maior do que o da própria superfície da Terra. Então, só explicando aqui, olha, a gente tem a lei de Coulomb. Se você tirar a participação da carguinha na lei de Coulomb, vai sobrar só aquela parte que representa o campo elétrico, beleza? Então, a gente pode determinar o campo elétrico por uma outra expressão, que seria força dividido pela carga, certo? E aí a gente ajusta essa expressão para força elétrica igual a carga vezes campo, ok? Também foi outra expressão que a gente viu bastante. Então vamos lembrar, legal, ok? Lembrando da composição gráfica de um campo elétrico, ele vai ter o mesmo perfil da curva de um gráfico da força versus distância da força elétrica. Porque, como eu mencionei anteriormente, ela também é inversamente proporcional ao quadrado da distância. Então, lembrando que quando a gente dobra a distância, a força fica 4 vezes menor, certo? Quando a gente triplica a distância, a força fica 9 vezes menor. Se a gente quadruplica a distância, a força fica 16 vezes menor. A mesma coisa acontece com o campo elétrico. Dobrou a distância, você vai ter 1/4 do campo elétrico. Triplicou a distância, você vai ter 1/9 do campo elétrico. E se você quadruplicar a distância, o campo elétrico vai ficar 1/16 menor. Beleza? Então, o perfil desse gráfico vai ser uma reta de inversamente proporcional ao quadrado da distância. Essa parte de gráficos ela é muito explorada por questões, muito essa questão da imagem, da parte gráfica mesmo. Então fica muito atento. E aí a gente também vai fazer alguns exercícios para fixar melhor essas ideias de campo elétrico. Lembra que é inversamente proporcional ao quadrado da distância. Lembra que esse campo elétrico também é diretamente proporcional à intensidade da carga. Lembra que a carga de prova ela serve apenas para você determinar se existe campo elétrico naquela região. E também lembra que quanto maior a intensidade da carga geradora, maior a intensidade desse seu campo elétrico. Então se liga! Sendo que a carga de prova, F a força elétrica e E o campinho, certo? Quando a carga for positiva, a carguinha de prova, a força e o campo vão ter o mesmo sentido. Já quando essa carga for negativa, a força e o campo elétrico vão ter sentidos opostos. Repetindo, quando a carga de prova é positiva, a força tem o mesmo sentido do campo. Então, se eu tenho uma partícula aqui, eu soltei e ela subiu, a força foi para cima. Se eu soltei uma carga positiva e ela subiu, é porque o campo também é para cima, porque carga positiva tem um campo no mesmo sentido da força. Se eu soltei essa carga, ela subiu e era uma carga negativa, então a gente sabe que o campo elétrico nesse caso vai ser para baixo, porque ele é contrário à força. Se a força subiu, é porque o campo era para baixo. Carga negativa, campo contrário, carga positiva, campo no mesmo sentido da força. Então, para ficar claro, vamos de novo, olha na imagem. A gente tem uma carga positiva, então ela gera uma força de repulsão, e uma carga negativa gera uma força de atração. Mas como a carga geradora, que é o Qzão, ela é positiva, o campo vai ser sempre de repulsão. Então observa que na carguinha acima eu tenho a força e o campo no mesmo sentido, porque ela é positiva. Na carguinha abaixo, força e campo com sentidos opostos, porque é uma carga de prova negativa. Repetindo, vamos agora para uma carga negativa. Ó. Negativo com positivo eu tenho uma força de atração. Negativo com negativo eu tenho uma força de repulsão. Só que a carga Qzão, que é a que gera, é negativa, então o seu campo elétrico vai ser de atração. Então na carga positiva eu tenho força e campo de atração.
Já na carga negativa, eu tenho força de repulsão e campo de atração. Carga negativa, força e campo sentidos opostos. Carga positiva, força e campo com o mesmo sentido. Beleza? Então, lembrando, o texto agora, ó, se a carga guesão é positiva, gera um campo elétrico de afastamento. Se a carga guesão é negativa, gera um campo elétrico de aproximação. Lembrando que uma partícula eletrizada Q gera um campo elétrico na região do espaço que a circunda, porém, no ponto onde ela for colocada, o vetor campo elétrico é nulo. Ela gera campo em volta, mas dentro dela o campo é nulo. É bom lembrar da gaiola de Faraday. Lembra que eu falei em sala de aula? Toda descarga elétrica na superfície do corpo, dentro do nosso condutor, é o local mais seguro. Por isso, quando você está num carro em meio a uma tempestade, o carro é um local seguro, porque toda descarga elétrica vai ser na superfície do carro. Dentro do carro, estamos protegidos contra raios? Dentro do carro, sim, é um lugar seguro, porque ele está blindado eletricamente. E mesmo que eu tente atingir a pessoa lá dentro do carro, a carcaça ela blinda, ela não deixa a corrente elétrica penetrar no carro. Funciona como uma gaiola de Faraday, uma blindagem eletrostática. Beleza? Então agora a gente vai fazer alguns exercícios para fixar melhor esse conteúdo. Questão 7, página 373, uma questão bem simples, só sobre o perfil do gráfico. Qual dos gráficos a seguir melhor representa o módulo do campo elétrico em função da distância D até uma carga pontiforme geradora? Lembra que esse campo ele é inversamente proporcional ao quadrado da distância, então o único gráfico que representa essa dependência de inversamente proporcional é o gráfico da letra E. Então, simples, fácil, e é muito comum questões como essa que exploram propriedades gráficas. Então, resposta, letra E. Dando continuidade, nós agora vamos para as questões de desenvolvimento de habilidades, mantendo página 373, questão da OEA 2014. Duas cargas elétricas pontiformes, Qzão e Qzinho, sendo Qzão positiva e Qzinho negativa, são mantidas a uma certa distância uma da outra conforme a figura a seguir. A força F que a carga negativa Qzinho sofre e o campo elétrico E, presente no ponto onde ela está fixa, estão corretamente representados por... Observe as alternativas. É importante que você perceba que nós temos aí uma carga que gera o campo positivo, então ela gera um campo de afastamento, e uma carga pontiforme negativa, gerando uma força de atração. Lembra, quando a carga pontiforme ela é negativa, nós vamos ter sempre o campo elétrico com sentido oposto ao da força elétrica. Então só pode ser a letra B. Para encerrar, uma questão dos exercícios complementares da página 375, questão de número 8. As cargas elétricas pontiformes Q1 de 20 microcoulombs e Q2 de 64 microcoulombs estão fixas no vácuo representados nos pontos A e B conforme a figura abaixo. O campo elétrico resultante no ponto P tem intensidade D. Como podemos observar nessa questão, nós temos as duas cargas Q1 e Q2 que são separadas por 1 metro. Ele quer que a gente determine o campo elétrico resultante nesse pontinho P, sabendo que os valores das cargas Q1 é de 20 microcoulombs e Q2 de 60 microcoulombs, com uma constante de 9 vezes 10 a nona. Então, eu vou representar esse pontinho P aqui na frente, olha. Aqui eu tenho o ponto P. Como as duas cargas são positivas, elas vão gerar campos elétricos de repulsão. Desse lado, eu estou representando o campo elétrico E2, porque a carga Q2 gera um campo de repulsão nesse sentido. Do lado de cá, eu vou representar o campo elétrico E1. Observa que esse campo eu estou tentando desenhar ele com um vetor bem maior, porque eu imagino que a intensidade dele vai ser maior, uma vez que a distância dele até o ponto P é menor. Observa que se a distância dele é de 20 centímetros, aqui eu vou ter uma distância entre o ponto que está o P e a carga Q2 de 80 centímetros. Para usar esses valores das cargas, nós temos que transformá-los para Coulomb, ou seja, essa carga vai ser de 20 vezes 10 a menos 6 coulombs, enquanto que essa carga aqui será de 64 vezes 10 a menos 6 coulombs. Ok? Então, apesar da carga Q2 ser maior,
ela encontra-se a uma distância muito maior, por isso que eu imagino que esse campo vai ser menor. Eu vou calcular aqui embaixo a intensidade desses campos, começando pelo E1, que vai ser K0, Q1, dividido pela distância ao quadrado, que é de quanto? 0,2 metros, porque ele está em centímetros, eu não vou usar em centímetros, ok? Para ficar facinho a minha conta, eu vou usar todos com potência de base 10. Então, nós temos 9 vezes 10 a nona, que é a da constante elástica. A carga Q1, 20 vezes 10 a menos 6, dividido por esse valor aqui em potência de base 10. Então, lembrando que é ao quadrado, só fazendo essa correção, fica 10 a menos 1 elevado ao quadrado. Então, a intensidade desse campo elétrico E1 será de... Aqui eu tenho 9 vezes 20, eu vou manter os 9 vezes 20, porque eu já estou ligado que vai dar para a gente dar uma facilitada na nossa conta, vezes potências de mesma base, soma os expoentes. Dividido por 2 elevado ao quadrado, 4, vezes 10 elevado a menos 1 vezes 2, menos 2. Observa aqui, ó, eu tenho 4 dividido por 20. Então, 4 dividido por 20, perdão, 20 dividido por 4, vai dar 5. Então, eu tenho 9 vezes 5. Então, E1 será 45 vezes 10 a 9 menos 6, 3 menos 2, porque divisão a gente subtrai os expoentes. Então, E1 será igual a 45 vezes 10 à quinta Newton por Coulomb. Então, agora eu vou determinar a intensidade do campo elétrico E2. Para determinar a intensidade do campo elétrico E2, nós vamos ter K0, que multiplica Q2, dividido pela distância ao quadrado, que nesse caso é 0,8 elevado ao quadrado. Vou fazer a mesma coisa que eu fiz anteriormente. Aqui eu tenho 9 vezes 10 elevado à nona, que multiplica 64 vezes 10 a menos 6, dividido por 8 vezes 10 elevado a menos 1, elevado ao quadrado. Então, esse meu campo elétrico E2 será igual a 9 vezes 64. Estou mantendo essa multiplicação porque eu sei que embaixo vai aparecer algo interessante. Vezes 10 elevado a 9 menos 6. Repetindo o mesmo processinho de cima. Agora, 8 elevado ao quadrado dá 64 vezes 10 a menos 2. Observa como agora ficou bem mais simples do que o E1, ó, porque 64 cancelou com 64. Então, E2 será igual a 9 vezes 10, 9 menos 3, perdão, 9 menos 6, 3 menos 2. Então, E2 será igual a 9 vezes 10 a 5 newtons por Coulomb. Então, como os campos têm sentidos opostos, o campo elétrico resultante será a diferença entre esses dois campos, E1 menos E2. Então, o campo elétrico resultante será 45 vezes 10 à quinta menos 9 vezes 10 à quinta. Logo, o campo elétrico resultante será de 36 vezes 10 à quinta newtons por Coulomb. Aí, quando a gente olha para as alternativas, você não vai encontrar essa alternativa, porque você tem que transformar aqui uma vírgulazinha. Andei uma casa para a direita, 3,6 vezes 10 a 6 newton coulombs, que corresponde à letra B.